No chão frio e manchado de óleo de uma fábrica, no topo silencioso e ventoso de um andaime, ou no zumbido constante e abafado de uma usina, todos os dias, homens e mulheres iniciam seu trabalho acreditando que vão voltar para casa no fim do turno. Mas, em ambientes onde o aço brilha incandescente, onde produtos químicos liberam vapores invisíveis, onde máquinas engolem tudo que tocam, basta um passo em falso, uma peça de segurança ausente, uma ordem mal planejada, e a rotina se transforma em tragédia. Fatal Wood Chipper, Sydney, Austrália. 7 de setembro de 2019. Uma manhã tranquila nos subúrbios de Sydney. Samuela Sirvakayawa, 40 anos, ex-professora em Fiji, buscava um novo começo na Austrália. Trabalhava para a A1 Agor Tree Services, empresa de poda e remoção de árvores. Naquele dia, sua função era alimentar um triturador de madeira. O equipamento, velho e defeituoso, não tinha sistema automático de alimentação, tudo era feito à mão. Samuela estava sozinho, sem treinamento adequado, sem supervisão e sem proteção. Colegas se afastaram por alguns minutos. Quando voltaram, encontraram a máquina coberta de respingos e sem sinal dele. Samuela havia sido sugado pelas lâminas em segundos. A investigação revelou falhas graves, manutenção precária, ausência de dispositivos de bloqueio e treinamento inexistente. A empresa foi multada em mais de 2 milhões de dólares australianos, mas nenhuma multa traria de volta o homem que queria apenas recomeçar a vida. Caramelo Mixer no processo Tragédia de Stariuskou, Rússia. 20 de outubro de 2017. O ar da fábrica Slaviana Confectionery era doce e quente. Natália Namitz, 36 anos, mãe e funcionária dedicada, tinha a tarefa de limpar um enorme misturador de caramelo. O cilindro mantinha o açúcar a mais de 150 graus Celsius, com lâminas girando no fundo. Em algum momento, ela escorregou ou ficou presa. As pernas submergiram no líquido fervente enquanto as lâminas continuavam a girar. Colegas ouviram gritos e correram, mas desligar o equipamento levou tempo demais. O caramelo espesso e escaldante foi implacável. A direção tentou silenciar o caso, ameaçando funcionários. Mas jornalistas revelaram a verdade. Natália morreu por queimaduras e trauma, deixando para trás um filho pequeno. Deadly Shortcut on the Rail, Longford-Macos, Escócia. 20 de janeiro de 2021. O frio cortante da Escócia acompanhava Robert MacArthur, 32 anos, encarregado de uma equipe de manutenção ferroviária. Veterano no serviço, ele conhecia bem as regras: rotas seguras, limites de inclinação, uso obrigatório de cinto de segurança. Mas naquele dia, com pressa para chegar ao ponto de trabalho, Robert decidiu pegar um atalho perigoso. Conduziu uma plataforma elevatória móvel por um declive acentuado de 23 graus, muito acima do permitido. O peso da máquina e a gravidade fizeram o resto. A plataforma perdeu tração, deslizou e tombou. Sem o cinto, Robert foi lançado ao chão e esmagado pelo próprio equipamento. A investigação foi clara. O treinamento estava em dia, a máquina não apresentava defeitos. Foi uma decisão individual e fatal que transformou um simples dia de trabalho em tragédia. O forno que clamou uma vida. Santa Fe Springs, Califórnia, EUA. Era madrugada na Bumblebee Foods. O enorme galpão, silencioso do lado de fora, escondia um ambiente de calor, cheiro de peixe cozinhando e máquinas trabalhando em ritmo constante. José Melena, 62 anos, funcionário há mais de uma década, realizava manutenção rotineira em um forno de pressão gigante, usado para cozinhar até 12 toneladas de atum a 270 graus Fahrenheit. Para ele, era mais um turno comum.
Enquanto estava dentro do equipamento, um colega, sem saber, fechou a pesada tampa metálica e iniciou o ciclo. O som do travamento ecoou pelo espaço, e a máquina começou a sua rotina, selando José lá dentro. Por 2 horas, o forno operou como se nada estivesse errado. Quando perceberam sua ausência, era tarde demais. A revelação chocou colegas, familiares e a comunidade. O caso resultou na maior multa por morte em local de trabalho da Califórnia, $6 milhões. 2 supervisores enfrentaram acusações criminais. O acidente não foi azar, foi o colapso total de comunicação e de protocolos básicos de segurança. Blade Drop at Golden Plains, Brookwood, Victoria, Austrália. 11 de novembro de 2024. No vasto canteiro de obras do Golden Plains Wind Farm, o ar estava carregado de energia e ruído de máquinas. Jess Patience, 36 anos, conhecido por sua habilidade e por ajudar todos os colegas, preparava uma lâmina colossal para a instalação. Com mais de 60 metros e pesando toneladas, a peça era manobrada com cuidado. Mas às 8 horas, um estalo metálico ecoou como um tiro. A lâmina se soltou da fixação, despencando com força imensa. Jess foi atingido em cheio. O impacto foi instantâneo e letal. O canteiro inteiro mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante das pás de outras turbinas. Sindicatos já haviam alertado sobre a supervisão mínima e fixações mal verificadas. O acidente expôs o preço de ignorar advertências repetidas. Lightning in the Wires, Mississippi, EUA. 6 de agosto de 2024. O Mississippi ainda se recuperava do furacão Deb. Postes quebrados e fios pendurados eram cena comum. Jaden Allen Stalhot, 20 anos, fazia parte de uma equipe que restaurava a energia. Recém-casado, cheio de planos, ele trabalhava com orgulho. Na Ray Street, subiu um poste para inspecionar a fiação. Num momento de distração, encostou em um fio energizado. O choque atravessou seu corpo num instante. Colegas correram, iniciaram massagem cardiorrespiratória antes mesmo da ambulância chegar. No hospital, apesar dos esforços, Jaden não resistiu. Ele morreu cumprindo uma missão essencial, levar luz e segurança a quem estava no escuro. A fundição que consumiu um homem, Mapleton, Illinois, Estados Unidos. Na fundição Caterpillar, toneladas de ferro derretido eram moldadas todos os dias. O ar era sufocante, o calor constante. Steven Dirks, 39 anos, se aproximou do enorme cadinho contendo ferro a mais de 1.400 graus Celsius para coletar uma amostra. Um passo em falso e ele escorregou. O corpo caiu direto na massa incandescente, sendo consumido em segundos. Colegas chocados mal conseguiram reagir. Não havia corrimãos, grades ou qualquer barreira no local. A multa foi de pouco mais de $145 mil, mínima diante da gravidade e do histórico de acidentes na planta. Death by Chocolate, Camden, Nova Jersey, EUA, 8 de julho de 2009. Na fábrica de cocos, o cheiro doce do chocolate preenchia o ar. Vincent Smith II, 29 anos, trabalhava numa plataforma elevada, sem guarda-corpos, acima de um tanque de mistura aquecido a 120 graus Fahrenheit. O chão estava coberto por papelão para conter respingos, mas o material era escorregadio. Durante o turno, Vincent perdeu o equilíbrio e caiu dentro do tanque. Lá dentro, lâminas giravam lentamente para misturar o chocolate. Colegas correram, tentando desligar a máquina, mas o botão de emergência ficava em um local inacessível dali de cima. Alguns queimaram as mãos tentando puxá-lo para fora. Após quase 10 minutos, a mistura parou. Mas já era tarde demais. A fábrica tinha histórico de reclamações ignoradas sobre segurança. A morte de Vincent não foi um acidente isolado. Foi o resultado previsível de descaso constante. Unity Building Collapse, Liverpool, Inglaterra, 19 de maio de 2021. Pai e filho,
David e Clayton Bottomley estavam no 21º andar do Unity Building, instalando revestimento. Eles trabalhavam em uma plataforma mecânica que se movia ao longo da fachada. Testemunhas ouviram estalos e viram a estrutura ceder. A plataforma despencou 14 andares, atingindo violentamente a cobertura do 7º. David morreu na hora. Clayton foi levado ao hospital, mas faleceu 4 dias depois. A investigação revelou o desgaste crítico nas peças do sistema de freios, algo que já havia sido alertado por outros trabalhadores semanas antes. Os avisos foram ignorados, e o preço foi pago com 2 vidas. The Farmhand Who Loved Tractors, Breio, Itália, 20 de junho de 2024. Pierpaolo Bodini, 18 anos, era apaixonado por agricultura. Trabalhava na Bonetti Farm havia quase 1 ano e sonhava em ter seu próprio pedaço de terra. Naquele dia, fazia manutenção em uma plantadeira. Enquanto estava debaixo da máquina, um pino de sustentação cedeu. Uma das asas pesadas despencou sobre sua cabeça. O colega que presenciou desmaiou no local. Os socorristas chegaram rápido, mas não havia o que fazer. O acidente provocou comoção na comunidade e reacendeu discussões sobre segurança e inspeções preventivas no campo. Byford Dolphin Catastrophe, Mar do Norte, 5 de novembro de 1983. 4 mergulhadores de saturação estavam prestes a completar a longa descompressão após um turno a 500 pés de profundidade. O processo é delicado, a pressão interna da câmara deve ser reduzida lentamente para evitar a síndrome de descompressão. Mas naquele dia, um grampo de segurança foi liberado antes do momento correto. A pressão caiu de 9 atmosferas para o nível normal em segundos. 3 mergulhadores morreram instantaneamente, vítimas da expansão violenta dos gases no corpo. O quarto, Troels Hellevik, estava na entrada da câmara e foi literalmente dilacerado pela força da descompressão explosiva. O desastre levou a mudanças radicais nos protocolos de mergulho, mas ficou para sempre como um dos piores acidentes da história do setor. Quando o oxigênio tornou Deadly, Flórida, EUA, 2012. Erica Marshall, 28 anos, trabalhava com reabilitação de cavalos de competição usando uma câmara hiperbárica de oxigênio puro. Durante uma sessão, o animal dentro começou a se agitar e a chutar a parede metálica com força. As ferraduras geraram faíscas. O oxigênio puro transformou as faíscas numa explosão instantânea. O estrondo foi ouvido a quilômetros. Erica morreu no local e um treinador visitante ficou gravemente ferido. A investigação revelou que o equipamento já apresentava problemas havia semanas, mas a manutenção havia sido adiada. Crashed by the Future, Michigan, USA. 25 de janeiro de 1979. Robert Williams, 25 anos, trabalhava com um sistema robótico de armazenamento na Ford. Quando o robô não encontrou uma peça, ele entrou nas prateleiras para buscá-la manualmente. O sistema continuava ativo. Sem sensores de presença ou bloqueios de segurança, o braço robótico o atingiu com força mortal. O corpo ficou preso por quase meia hora antes de ser encontrado. Ele se tornou a primeira vítima fatal registrada por um robô industrial, levantando alertas sobre a segurança na automação. Atrás de cada um desses acidentes, há mais do que números. Há histórias, famílias, sonhos interrompidos em segundos. Em todos eles, um padrão se repete: protocolos ignorados, manutenção adiada, treinamento insuficiente e um custo que nunca deveria ser pago com vidas humanas. Enquanto empresas tratarem segurança como burocracia, enquanto a pressa superar a prevenção, novas histórias como estas continuarão a surgir. A pergunta é: quantos mais precisarão morrer antes que segurança deixe de ser um discurso e se torne prioridade real?